tarde a todos. Tem alguém aí que porventura não estava aqui na semana passada, no sábado passado, e que está hoje? Eu faço uma revisão rápida. Nós, na semana passada, trabalhamos um pouco acerca das perspectivas. E nós, na verdade, somos muito acostumados a ter uma visão de perspectiva mais do ponto de vista meio que físico, né? Olhar para um quadro e dizer, essa pessoa que fez esse quadro tem uma boa perspectiva. Eu olho para uma pintura e tenho a sensação de que a pessoa está na minha frente, tenho a sensação de que aquela árvore está na minha frente, eu tenho a sensação de que aquela pedra que ele pintou realmente está à minha frente. Essa é a perspectiva que a pessoa já alcançou do ponto de vista de uma percepção espacial física. Aqui nós trabalhamos na semana passada acerca das perspectivas no sentido do espírito. Quais são as perspectivas sob as quais eu estou orientando a minha vida, muito especialmente no que diz respeito aos valores morais, que devem ser os norteadores da nossa caminhada. Quando eu vou fazer uma resposta a essa senhora, por mais que eu esteja porventura insatisfeita com ela, qual é a minha perspectiva para fazer essa resposta? A minha perspectiva é o Evangelho de Jesus Cristo. Minha perspectiva são as orientações dos bons orientadores espirituais, ou a minha perspectiva é esse linguajar da cultura materialista da humanidade até o momento. E aí eu norteio a minha resposta, abrando e escolho melhor, inclusive o linguajar, além de escolher o padrão de pensamento, o padrão emocional, o padrão vibratório que eu vou usar para aquele posicionamento com relação a ela. Isso tudo vai me levar a escolher, inclusive, o padrão de palavras. Mas quem deve estar sendo a perspectiva principal, a norteadora da palavra, ser os sentimentos movidos, construídos à luz das melhores orientações que já consigo produzir para mim, à custa de todas as experiências que fui fazendo desde que comecei minha caminhada, não só no planeta, desde que comecei a minha caminhada enquanto uma inteligência criada por um Criador Supremo. Porque afinal, nosso arquivo de sínteses, de experiências, ele não se restringe apenas ao período em que nós já tínhamos alcançado a condição nominal. Ele vem desde quando nós éramos lá uma subpartícula atômica, que já é criado, tudo já é criado com inteligibilidade, tanto que quando você faz qualquer pesquisa, você pode ir aos níveis menores de tamanho que consegue, por enquanto, a ciência, que a gente vai cada dia se especializando, vai chegando a menores tamanhos, mas em qualquer nível que nós cheguemos, lá nos nossos trabalhos acadêmicos, no laboratório, seja onde for, nós já percebemos ali uma capacidade de usinar energia e dissipar. Uma coisa belíssima. Não há o morto. Até então, nós dizíamos, inclusive os espíritas, matéria morta. Então, uma cadeira era chamada de matéria morta. Uma parede, não. Triture essa cadeira e pegue a subpartícula que você conseguir fabricar dela, num processo de trituração, e ponha no microscópio e você vai ver se está morto. O que você vai ver é um lindo movimento de usinagem de energia, com prótons fazendo a base
elétrons fazendo o movimento e os nêutrons compondo o equilíbrio ali, e uma usina de energia maravilhosa que nós fomos conseguindo no processo evolutivo, foi ir nos fazendo conjuntos cada vez maiores dessas partículas, e estamos nós aí, 33 trilhões de células, e cada célula um enorme conjunto de subpartículas, todas com inteligibilidade, organização e método para produzir. No momento em que nós já vamos alcançando essa coisa belíssima, e que já tivemos grandes orientadores, e temos em cada tempo grandes orientadores, basta a gente acessar aí os melhores conteúdos do que temos de tecnologia da informação, acessar as melhores pessoas em termos de conteúdo, de qualidade reespiritualizadora, a gente percebe que desde sempre, e continua aí contemporâneos a nós, pessoas muito boas trabalhando e nos disponibilizando orientações para alcançarmos as melhores perspectivas. A minha perspectiva são os evangelhos de Jesus Cristo, que nos convida ao amor, ao trabalho, ao perdão, à caridade, ou a minha perspectiva é da ordem materialista de revidar uma resposta que me for feita por alguém, para eu estar em pé de igualdade naquela materialidade horrível que a pessoa vive. O convite nosso para pensar a perspectiva nesse sentido, da ordem afetiva, emocional, psicológica, espiritual, à luz dos nossos melhores orientadores. Para nós espíritas, nosso orientador mor, Jesus Cristo, mas não centralizamos apenas nele. Porque, graças a Deus, é possível, sempre foi possível, espíritos que já alcançaram um sentido na ordem, um sentido de viver na ordem do bem, sempre puderam reencarnar na Terra, se orientarem, se gabaritarem para o trabalho, desencarnarem e continuarem vinculados ao sistema Terra, trabalhando conosco e trazendo boas perspectivas. Por exemplo, vou ler um conceito de perspectiva de um de nossos orientadores, que é o espírito Antônio Grimo, onde ele diz: perspectiva, meus irmãos, não é vinculada apenas ao local, é produto de uma somação interior. Não é apenas visual, é espiritual. É fruto da avaliação do eu. Quem enxerga, quem nos permite condições de avaliação, é o nosso eu. É resultado de sínteses de tudo o que registramos ao longo de toda a nossa história de vida. É este acervo que nos permite as nossas perspectivas. E, nesse conjunto de registros feitos, adicionamos os registros que vão se viabilizando através do acontecente de cada instante, permitindo-nos novas perspectivas, alcançarmos assim a possibilidade de perspectivas novas, inclusive no campo dos valores universais, o amor, a compreensão, o espírito de justiça, de caridade, de gratidão, de benevolência, de trabalho, etc. Nessas perspectivas novas, vamos nos atualizando no processo da reespiritualização. O texto dele é bem longo, continua, mas como aqui nosso momento hoje era fazer esse preâmbulo, porque nós vamos trabalhar hoje uma das perspectivas que o nosso grande mestre nos trouxe
dentre tantas maravilhosas, que é a parábola do semeador. E por isso pusemos aqui como título do nosso encontro de hoje é: que semeador e que semeado eu estou sendo. Pusemos no singular a propósito, porque Cristo nos convida, assim como o nosso irmão Antônio Grimo, Leocádio, irmã Marina, todos eles, a buscar o eu. Eu vivendo, eu aprendendo, eu fazendo, para que eu possa fazer o melhor possível por mim e por todos. Mas nenhum bom orientador nos pede para nos arrancar a fazer por todos, se não sabemos fazer por nós. Até mesmo que nós podemos fazer desvio de olhar e fazer, por exemplo, a perspectiva do bonzinho, sem ter alcançado nem a condição de ser bom. Viver a perspectiva de que eu sou vítima do meu processo de ajudar o outro. Eu não cuido de mim, porque eu não penso em mim, porque eu só vivo para cuidar do outro. Essa não é uma perspectiva cristã. Cristo nos pede nos orienta para aprendermos a fazer e fazendo da melhor maneira possível, estaremos fazendo por todos. Porque não há como fazer da melhor maneira possível se somos egoístas. Se estivermos fazendo só por nós, não é a melhor maneira possível. Se estivermos fazendo por movidos pela vaidade, não é a melhor maneira possível. E aí aqui a gente vai vendo como essa gente sábia, que é Cristo e tantos outros, conseguem fazer um olhar de abrangência maravilhosa. Então ele nos traz a parábola do semeador, dizendo, essa parábola que eu tirei nesse formato de texto, está em Mateus 13, 1, 9, que ela também consta em outros evangelistas. Parábola do semeador, Mateus 13, 1 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, e porque não tinha profundidade, e logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas, saindo o sol, queimou-as, e porque não tinha raízes profundas, secou. Outra parte caiu entre os espinheiros, e cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Umas sementes renderam 100 por 1, outras 60 por 1, outras 30 por 1. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós gostaríamos de nos atentar era para o quanto Cristo trabalha bem o sentido da diversidade. E é um trabalhar de um ponto de vista, numa base natural. Não há o sentido da acusação. Não há o sentido da recriminação. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram ao longo do caminho. E vieram as aves do céu e comeram. Agora vamos pensar em nós humanos. Nós estamos aí o dia inteiro semeando. Muito especialmente que escolhemos viver em metrópoles, vivemos coladinhos uns nos outros e é o tempo todo semeando. Podemos por acaso afirmar que as sementes que nós trazemos
graças ao investimento que todo o processo cósmico já fez, porque o que sabemos é fruto de todo o processo cósmico nos semeando, nos ajudando a regar, nos ofertando recursos e insumos para que aquela semente que um dia foi semente ao longo de caminho exposta às piores condições que éramos nós, com esses recursos todos nós fomos aprendendo a cuidar das sementes, a criar profundidade, etc. E hoje já trazemos alguns frutos que já se converteram em sementes prontos para serem semeados. E nós vamos ali semeando. Em alguns momentos, no convívio que temos, e a gente já viu isso acontecer conosco e com muita gente, quase nos decepcionamos, porque a nossa própria visão ainda não é profunda o suficiente para perceber que somos semeadores de algo que Deus, que é a agência cósmica maior, superior, de maior abrangência, com todos os recursos que Ele próprio criou, nos permitiu que hoje já trouxéssemos em nós a semente, fruto do que todos nos semearam, adubaram, regaram, nos ajudaram a produzir aquilo, e aquilo está pronto em nós para ser semeado. Mas o mesmo terreno infértil que fomos e que permitiu que a semente ficasse exposta, alguns irmãos que encontraremos ainda são. E ainda são não porque eles são ruins e nem bons, nem porque são coitadinhos, nem porque são outra coisa. Simplesmente porque na diversidade que é o planeta Terra, volta agora para um outro olhar sobre diversidade. A diversidade que é o planeta Terra, altos e baixos, secos e molhados, grandes rios e falta de água e água nenhuma, oceanos enormes num lugar e nada no outro, terra mais fértil, mais fácil de produzir, caminhos mais planos, escolas melhores, e essa diversidade toda permite também uma diversidade enorme de padrões de evolução de espíritos para reencarnar aqui. E quem sabe só estejamos aqui por isso. Se a Terra não oferecesse condições para pessoas no padrãozinho Nájila reencarnar, estaria aqui? Não. Estaria num outro lugar, quem sabe muito pior. Mas como o planeta é diverso, em lugares mais apropriados para espíritos mais preparados, já reencarnam a uma quadra da Oxford. Já reencarnam, eu rio, mas é levando a sério, tá? Já reencarnam próximo e filho de condições passíveis de estar ali na melhor universidade americana, mas também reencarnam os espíritos que vão ter que vencer todas as dificuldades e sair do Vale do Jequitinhonha com uma trouxinha nas costas e achar um jeito de, ali no dia a dia, adentrar uma faculdade e fazer o curso que sonha fazer desde criança. Ah, mas é porque castigo, é porque na outra vida foi... Não, é porque o que esse espírito viveu até agora, em matéria de caminhada, permitiu a ele trazer esse acervo, essa condição, e estar ali, e nessa condição, já é superação, já é evolução. Ele nunca foi melhor. Ele vem numa caminhada que é para frente sempre. E a Terra, esse planeta maravilhoso, que acolhe a todos nós. E nós ali. Para algumas sementes, nós somos o caminho
que está ali, que a semente fica bem exposta. A pessoa nos dá um conselho, e ao invés, por exemplo, do conselho calar fundo em nós, a gente silenciar, pensar, refletir, matutar, conseguir produzir síntese boa com aquele conselho, a gente é capaz de sair expondo para um, para o outro, aí esse dá uma opinião péssima, contrária ao conselho. É um pássaro que comeu uma das sementes, esse pássaro aqui já comeu. Aí chega para o outro, mas você acredita que fulano teve a coragem de me falar isso, irmã? Aí ela, não acredito. Outro pássaro comeu outra da semente que o outro me semeou. Porque às vezes a gente fala, Cristo é tão profundo, e ao mesmo tempo é tão natural e é tão claro, que fica facílimo nós confundirmos. E a semente fica sempre com relação ao outro. Ou com relação a espíritos que estejam, parece que até numa outra faixa. Mas não, ele fala para nós. Porque ele trabalha tão bem diversidade, que ao longo dos evangelhos dele, se a gente vai estudando, a gente vai percebendo que ele tenta nos mostrar a nossa própria diversidade. Não é só a diversidade que flui no linear, no sentido de dizer, essa pessoa é diferente de mim, esse também é diferente, aquele também. Isso é a linearidade. Mas ele procura mostrar a diversidade que há em todos nós. E nós todos podemos ser, cada um de nós, esses terrenos todos. Uma vez que ele já fazia entendimento, e é o que todos os bons orientadores fazem hoje, atualmente, que nós não somos homogêneos. Cada um de nós é singular, é uma identidade única, composta por padrões diferentes de saberes, portanto, de posicionamentos, de capacidade de absorver conteúdos, de capacidade de se posicionar, capacidade de trabalhar. Nós não somos uma massa homogênea. Nós não fomos criados nós não somos uma bola de barro. Enfim, é isso. E Deus é tão maravilhoso que nos permite estar no século XXI já com recursos científicos e sínteses de gente trabalhadora na ordem do bem, nos mostrando que o nosso próprio sistema bioquímico é uma diversidade enorme de partículas, portanto, de sementes e de árvores frutíferas, produzindo o tempo todo uma diversidade enorme para nos sustentar na nossa caminhada. É um espírito na sua diversidade de padrões de produção de frequência. A primeira grande diversidade é cada um de nós. Produzindo, num momento estamos felizes, num outro momento vem uma situação e nós já saímos desse padrão de felicidade, já ficamos meio sorumbáticos. No momento estamos otimistas, trabalhadores, numa dinâmica boa, aí vem um cansaço e a gente pagaria caro para poder arranjar um lugar e até deitar e dormir um bom sono e depois poder levantar e continuar trabalhando. E às vezes são horários que não dá e temos que administrar essa diversidade. São momentos em que, inclusive, somos o caminho sem profundidade e temos que ali nos esforçar e buscar dentro de nós força, resignação, coragem, à luz inclusive da fé e do que sabemos fazer para nos administrar naquilo. Daí ele diz da semente em local pedregoso. Os locais que ainda faltam profundidade para que aquela semente realmente encontre condições necessárias para que a semeadura
seja regada e possa, pelo menos num futuro, germinar, fazer raízes profundas, que o primeiro sol não a seque. Quando vier a chuva tenha condições de entrar com mais profundidade, para que possa reservar água e produzir o que vai ser necessário. Agora vamos trazer isso para nós humanos. Será que cada um de nós já passou pela experiência de sementes que caíram em nós? E não é caído, caiu, não. Sementes que nos chegaram, maravilhosas. E um tempo depois a gente olha e diz assim, meu Deus, fulano um dia falou isso comigo, mas como que eu não pus em prática? Meu Deus, numa determinada aula, eu vi esse conteúdo, ele foi até assunto de prova. O que aconteceu? Como que eu deixei isso passar? Que nos faltava profundidade. E essa profundidade não quer dizer que a gente esteja ruim. Não é isso. Nós temos que sair da bipolaridade do bom e do ruim. É urgente. Nós temos que ter um olhar amoroso para com tudo e para com todos, para saber que profundidade é a gente já ter conseguido construir conteúdos com as informações que nos chegam, não só em volume de conteúdo, no sentido de cada questão, de cada quesito, de cada elemento, mas ter conseguido construir num número maior de elementos que eles possam, entrelaçados, permitir a rede da profundidade. Uma vez que o cosmos não é um bolinho de massa homogênea, há a necessidade do cruzamento dos eixos. Eu tenho que trazer o eixo da inteligência no sentido cognicional, mas eu também tenho que trazer o sentido da inteligência no eixo da inteligência emocional. Mas também tem que trazer a afetiva. Mas também temos que trazer o sentido da inteligência do labor. A inteligência de gostar de trabalhar, ser laborioso. Mas também de ser participativo. Mas também de ser solidário, mas também de ser fraterno, também de ser caridoso, gostar de cuidar. Caridade é isso, é caritas, é cuidar. Na medida que esses eixos se entrelaçam, fazemos profundidade, assim como todos os nossos irmãos. E nós teremos a bênção de, com o mínimo de profundidade que a gente já conseguiu construir, ir encontrando irmãos que não chegaram nem a esse patamar ainda, que se depararão ali conosco e nós nos depararemos com eles no exercício de nossas missões. Isso até agora ficava meio truncado, porque até agora nós todos achávamos que missionário era o senhor Francisco Cândido Xavier, o senhor Divaldo Franco, o senhor Mauri Rodrigues da Cruz, o senhor Buda, o senhor Francisco de Assis, o senhor Gandhi, o senhor Martin Luther King, Jesus Cristo, e Lao Tse, e tanta gente boa que já passou pelo planeta aí, que já faz parte do nosso conhecimento. Não, missionários todos nós somos. Todos estamos aqui nas nossas missões. E todos somos um terreno em graus diferentes de ecumenecidade para o trabalho, para o aprender, para isso, para aquilo. E pelo que nós já alcançamos missionariamente,
pararão nas nossas mãos pessoas que estão com menos do que nós, pessoas que estão com mais. E juntos nós vamos fazendo uma coisa que se chama evolução, que é a perspectiva maior de um projeto encarnatório. Reencarnamos, fazemos nossos projetos encarnatórios, o que a perspectiva que norteia o projeto, evoluir. Estamos evoluindo há bilhões de anos, passamos um tempo desencarnado, trabalhando e evoluindo, desencarnado, fazemos um projeto para aprender e continuar na nossa marcha evolutiva ligados à materialidade. Por um bom tempo ficaremos aqui, voltaremos, sempre como um terreno heterogêneo. E isso é importantíssimo, até mesmo para nós sabermos nos perdoar. E perdoar não é que vai com a mão posta e dizer, Ana Angelinha, não é isso não. É admitir, com amor. Nisso eu não soube acertar, mas eu haverei de estar junto com toda a humanidade, com essa experiência, aprendendo para próximos momentos. Porque naquilo que nós já enxergamos que não acertamos, é porque ainda éramos um caminho onde aquela semente veio parar, mas nós não tínhamos profundidade para fazer avaliações maiores, posicionamentos mais seguros, respostas mais seguras, decisões mais acertadas. Perceberemos às vezes à custa de prejuízos, e a gente ora para ser prejuízo do ponto de vista material, mas que junto com o material a gente não faça prejuízo moral. Ainda temos que dar graças a Deus quando conseguimos isso, no esforço, na fé, no respeito a nós mesmos, fazer com que aquilo fique um prejuízo na ordem material e não nos alcance na ordem moral. Não termos raiva, não termos ódio, não ficarmos produzindo adrenalina, não ficarmos pensando mal do outro e etc, etc. Daí Cristo coloca a questão da semente que cai entre os espinheiros. Eu gostaria de ter a coragem, não vou ter, claro, porque é expor as pessoas, mas ter a coragem de pedir cada um aí para pensar se todas as sementes maravilhosas que caíram nas mãos de cada um de nós, se a gente foi cuidadoso o suficiente com elas para que não crescessem as atribulações aqui da terra, o mercado, o salário, o emprego, a casa, a varreção, cuidado com o filho, levar para a escola, voltar, buscar o neto, e não sei o que, e não sei mais o que. A reforma do centro espírita, a goteira, e a água, e aquilo ali, tá feio, vamos arrumar. Se todos nós já agimos com sabedoria suficiente para que no conjunto esses elementos não formem o espinheiro que abafa, quem sabe, situações importantíssimas do nosso projeto encarnatório. Que nos impeçam de fazer a nossa caminhada reespiritualizadora no padrão máximo possível a nós. E é facílimo essas atribulações, e não falei de nada grave, né? Falei do espinheiro mesmo. É ele crescendo ali. E ele cresce em chumaços. Assim como são as coisas do nosso dia a dia. Eu pensei em visitar fulano no hospital
e até perto dele, no seu leito ali, em pensamento, fazer prece juntinho dele, convidando-o a ter a coragem de se desligar e fazer a sua caminhada para o espiritual, já que ele já está em cuidados paliativos há tantos dias com tanto sofrimento. E aí forma uma nuvem de chuva. Será que ela não é o espinheiro suficiente para a gente olhar e dizer: nossa, mas o homem está lá na Tijuca. Tijuca, quando chove, é um perigo, porque desce do morro em toda a volta um aguaceiro. Não, vou deixar para amanhã. Amanhã já é dia útil, amanhã já tem os outros galhos de espinheiros. E aí? Vai ser possível ir? E quem sabe aquela ajuda tão maravilhosa, aquela semente tão maravilhosa que está plantadinha ali, está colocada. A semente está colocada, tive vontade de ir lá. Quando pensou em ir, porque a semente está. Mas permitir que a semente produzisse. Depois Cristo coloca a semente que caiu em boa terra. Nem aí ele esquece de trabalhar a diversidade. Olha a sabedoria desse homem. Outra parte, vou reler. Outra parte caiu, outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Umas sementes renderam 100 por 1. Outras sementes, 60 por 1. Outras sementes, 30 por 1. E é uma realidade que nós todos vivemos. Nós olharmos para alguém que recebeu a mesma semente do outro e do outro, e nós gostamos de comparar e parecer que todo mundo é igual. Mas Cristo está dizendo que não. Outra semente caiu, nessa criatura aqui, conseguiu produzir 100 por 1. Ele já trazia todo um entrelaçamento entre o afetivo, o social, o moral, o cognoscional, que permite a ele um gerenciamento de vida, onde ele conseguiu realmente fazer a produção máxima com aquela semente. Aí caiu naquela ali, que já trazia um certo gerenciamento, mas ainda faltavam alguns pontos para a rede da ecumenicidade estar melhor. Ela conseguiu produzir 60 por 1. Mas para ela já é vitória. Porque até bem pouco tempo ela não produzia 60 por 1. Ela estava entre o grupo. Aí outra parte caiu aqui, conseguiu produzir 30 por 1. Mas é o máximo? Não. Nosso horizonte é chegar ao padrão de quem já produz 100 por 1. Que é o máximo que Cristo coloca, da produtividade, das boas sementes que nos chegam. O horizonte há de ser. Mas eu vou ter que trabalhar toda a minha escala de valores, de dinâmicas, de ordenamento, para chegar aos 100 por 1. E em nenhum momento ele traz nenhum sentido acusatório. Porque mas você que só produz 60, o que produz 100, né? Que a tendência no materialismo é essa. O que produz 100, chega para o que produz 60, mas você recebeu o mesmo que eu recebi. Como que você não produziu? Aí chega com mais força ainda sobre quem produz 30 por 1. Nossa, você recebeu o mesmo que eu recebi, o mesmo que ela recebeu. Eu produzi 100, ela produziu 60. E você com seus 30, você está feliz? Mas quem está produzindo os 30 por 1, quem sabe, esteja muito feliz, porque até então ele não visualizava nem aquela possibilidade. Não quer dizer daí que nós, que estamos ali na caminhada, caminhando juntos, vamos pôr a mão posta e dizer amém. Não, nós estaremos como orientadores
Porque se ele já produz 100 por 1, ele tem condição de ser orientador, ser um missionário, orientador daqueles que estão produzindo menos, para que eles alcancem essa felicidade dele de melhorar sua produtividade na ordem emocional, afetiva, social, espiritual. Mas e o tempo? O tempo de todos é igual? Cristo está dizendo aí que não. E Cristo é tão fera que ele não precisa dizer, né? Ele mostra pela parábola. O tempo de cada um é um. E o que vai importar é que todos nós estejamos unidos, corajosos, compreensivos, amorosos, para irmos juntos fazendo nossa evolução nessa eterna marcha evolutiva. E nós colocamos aqui algumas afirmações dentro do que foi possível. A primeira dela é: como semeador e semeado, que todos nós estamos o tempo todo semeando e sendo semeados. E é um processo natural. Não é uma coisa, vai ter uma hora que eu estou sendo só semeadora e vai ter uma hora que eu estou sendo só semeada. Porque quando eu estou ali semeando, um grupo enorme de espíritos desencarnados e encarnados estão mundo afora aí me semeando de informações maravilhosas, positivas. É um processo que não para. E a gente aprender a sentir visibilidade nesse invisível. Mas nós já somos capazes de perceber quando nós, no nosso empenho ali de nos administrar na caminhada, estamos sendo orientados. E uma das primeiras ferramentas para perceber isso, nossa intuição. E uma outra maravilhosa, o pensamento. Mas para isso nós temos que ser muito fiéis a nós e fiéis a esses grandes orientadores, dos quais Jesus Cristo é o topo para nós espíritas. Então, como semeador e semeado, quais são as perspectivas através das quais eu me oriento para meus fazeres no exercício da minha mediunidade? Porque médiuns todos somos, cada um está aí exercitando a sua mediunidade onde estiver. Caminhando na praia, estou exercitando minha mediunidade. Tive que assentar num bar do calçadão da Avenida Atlântica para participar de um parabéns de uma pessoa que eu amo, que eu sou grata por ela, por tudo que ela fez por mim, que ela tem um estilo de comemorar no bar do calçadão. E eu vou ter que, no exercício da minha mediunidade, abrir meu coração, abrir minha mente, ir lá, dar um abraço, dizer o quanto sou grata e ir embora. Bater em retirada, já que lá não é um lugar para mim. Para mim, eu não me sinto bem lá. Ele sente, mas ele merece receber notícia da minha gratidão? Merece. É lá que ele está fazendo o exercício da mediunidade dele, pois eu vou ter que ir lá no exercício da minha mediunidade, mostrar minha gratidão e dizer: fulano, realmente aqui não é um lugar para mim, eu vou me embora, viu? Eu vim te dar meu abraço. Bom, no exercício da minha mediunidade, portanto, na minha produção mediúnica, estamos o tempo todo produzindo, fazendo produtos mediúnicos. Porque qualquer produção que fizermos, há um resultado. Se eu estou exercendo minha mediunidade, eu estou trabalhando a mediunidade, há algo sendo produzido. Nós espíritas chamamos de produto mediúnico. Nesse produto mediúnico, nessa produção mediúnica, nós fazemos a seguinte pergunta: a principal perspectiva, a minha, né? Minha principal perspectiva é servir ou ser servidos? Porque
já sabemos que aqueles posicionamentos que nós resolvemos fazer, de ser mais feliz sendo servidos, nós estamos quase que nos elegendo para um produto mediúnico de sofrimento. Eu mesma estou produzindo um produto mediúnico que se chama sofrimento. Eu vou sofrer as decepções, porque aqui nós não viemos para ser servidos. No processo de servir, como nós vivemos, é um entrelaçamento. Estão aí os físicos trabalhando no entrelaçamento quântico. E estão aí afirmando que somos partículas quânticas. No entrelaçamento, o dar e o receber estão juntos. Quando resolvemos querer receber, sem dar, vamos nos decepcionar. Que as vias não vão funcionar nessa harmonia que nós queremos. E daí que nós fazemos a pergunta para aqueles de nós que ainda estão muito numa contabilidade, né? Eu emprestei para essa senhora. Ah, mas agora eu quero gratidão de volta, né? Eu quero que além do dinheiro ela devolva e quase se ajoelhe aos meus pés. Ah, já tenho grande chance de infelicidade. Eu já tenho grande chance do produto mediúnico dessa safra que eu estou investindo ser a minha própria infelicidade. Primeiro, que tem grande chance de não retornar pela cultura que ainda existe na humanidade. Segundo, que ela pode ser um padrão espiritual que ainda não alcançou maestria numa coisa que chama gratidão. Ela não alcançou, ela está ali sendo semeada. Esse empréstimo meu é uma semente que vai ficar nela para um dia germinar essa coisa que chama gratidão. Tudo dentro da parábola de Cristo. A outra pergunta é: semeio através de ações nos mais variados níveis de realidade os valores universais ou os valores do materialismo? Aí é cada um fazendo suas perguntas e com isso ir ajustando sua marcha, sua caminhada evolutiva numa ordem de semear mais os valores universais, porque são os que nos geram harmonia e felicidade. São eles, os universais. Os do materialismo podem se desdobrar em decepções, desilusões, sentimentos de ingratidão, angústia, tristeza, melancolia, depressão, que podemos até trabalhar, desdobrar isso melhor num outro encontro. Nosso tempo já acabou. No presente, oportunidade de colheitas e semeaduras. Aqui já é um alerta, né? No presente, nós estamos aqui na oportunidade de colheitas do que já plantamos, e inclusive dadivosamente a humanidade já plantou e nos chega. Semeaduras, nós estamos ali ao colher semeando, porque de colher não tem jeito de não colhermos, tem jeito de eu não colher a energia elétrica que outros investiram e trabalharam e se esbodegaram, desculpa a expressão, para chegar a um fornecimento de energia elétrica que temos. Tem jeito de eu não colher água tratada? Porque ficou tão normal receber tudo isso que eu percebo que as pessoas esquecem. Tem jeito de eu não colher a oferta de medicamentos que pessoas se debruçaram em chegar a eles, e aí a gente usa indevidamente e acusa. Porque quem usa corretamente não acusa. Quem é que esteja com uma dor lancinante e toma um analgésico, e a dor passa e ele consegue fazer suas atividades? Já viu alguém que numa situação dessa acuse o analgésico? Agora, aquele que resolve uma dorzinha de barriga porque comeu que não devia no domingo, aí segunda de madrugada toma indevidamente, aí aquilo não cai bem que foi indevido, aí ele acusa.
Porque ele fez algo, ele fez um produto mediúnico contrário ao que era para fazer. Porque o fato de fazer qualquer coisa já está implícito uma produção mediúnica. E a próxima afirmação é, eu vou reler do presente. No presente, estamos na oportunidade de colheitas e semeaduras. O futuro será presente, que continuará sendo oportunidade de colheitas e semeaduras. Nessa eterna caminhada do ser sendo. Cada um de nós ali sendo. Só vamos mudando de fases. Né? Por exemplo, somos a minhoca de alguns, quem sabe, milhões de anos atrás. Não sabemos quanto tempo levou para a gente sair da condição de minhoca para essa condição bípede nossa hoje. Mas nós sabemos que estamos trazendo a história de todas elas registradinhas em nós. Né? Naquele presente, que era um passado, ela foi fazendo colheitas, foi fazendo semeaduras. Hoje é o futuro daquele momento que será, que já será amanhã um passado e já terá desdobrado um novo presente, e nós ali nesse cosmos permanente, graças a Deus, fazendo nossa caminhada. Mas o que nós gostaríamos de ficar de síntese é as perspectivas que nortearão nossa vida, haverão de ser estarmos evolutivamente caminhando para o bem, à luz das orientações que vêm do nosso interior em função do que já podemos a ser, mais as informações que captamos através da nossa intuição, que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, vão nos trazendo.